Então vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje vamos falar sobre o título 2 do Direito Patrimonial, subtítulo 1 do Regime de Bens entre os Cônjuges, capítulo 3 do Regime de Comunhão Parcial do Código Civil. Nós vamos saber então o que é comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens é quando comunica os bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento por um ou ambos os cônjuges, preservando-se assim, como patrimônio pessoal exclusivo de cada um, os bens adquiridos por causa anterior ou recebidos a título gratuito a qualquer tempo. Aqui está dizendo que os bens que forem adquiridos após a constância do casamento, mesmo que seja adquirido por um ou por ambos os cônjuges, serão patrimônio do casal. Sendo que aqueles bens que foram adquiridos antes do casamento ou foram adquiridos a qualquer tempo a título gratuito, como é a doação, a herança, ou mesmo aqueles que foram adquiridos com frutos de bens ou de dinheiro anterior ao casamento, esses não comunicam, são patrimônios exclusivos e pessoais de cada um. No artigo 1640 do Código Civil, diz que não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará contra os bens entre os cônjuges o regime de comunhão parcial. Aqui diz que a regra geral do Código Civil é a comunhão parcial de bens, caso não façam, os cônjuges não façam nenhuma opção por outro regime, ou essa opção seja declarada nula ou ineficaz, o regime que vai incidir ali na divisão do patrimônio é o comunhão parcial de bens. Poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este código regula. Quanto à forma, reduzirá-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto antinupcial por escritura pública nas demais escolhas. Aqui diz a mesma coisa, que a regra geral é a comunhão parcial de bens. Então, essa daí, se não fizer opção nenhuma, se durante o processo de habilitação os noivos não quiserem fazer nenhum tipo de opção ou conversarem sobre o regime de bens que vai ali vigir durante o casamento, qual que se adapta melhor ao estilo desse casal, então, se eles não fizerem nenhuma dessas discussões, então vai ser o comunhão parcial de bens. Mas caso eles queiram optar por outro regime, por exemplo, separação total de bens, eles terão de fazer uma escritura pública de pacto antinupcial. Essa escritura pública, ela é feita antes do casamento e ela é feita no cartório de notas. Tá? Você procura um cartório de notas, pede para fazer o pacto antinupcial e eles vão fazer estabelecendo o regime que o casal escolheu para vigir durante o casamento. O artigo 1658 do Código Civil diz que no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com exceções dos artigos seguintes. Então, aqui está dizendo que na comunhão parcial de bens, os bens que eles adquirirem durante o casamento, eles vão ser patrimônio do casal, exceto o que nós vamos conversar no próximo artigo. Então, o próximo artigo é o 1659, que diz daqueles bens que não comunicam no regime de comunhão parcial de bens. Então, os bens que cada um tinha antes de casar e que os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão e subrogados em seu lugar. Está dizendo que exclui da meação os bens que cada um já tinha antes de se casar, os que vierem por doação ou sucessão, independente de se antes ou depois do casamento, e aqueles que forem vendidos para comprar outro durante que o fruto dessa venda seja usado para comprar outro, ou trocar, né, permuta, desde que não haja torna, que não haja nenhum valor a mais, esses bens não comunicam. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares.
Então, são os bens que eu vou adquirir na constância do casamento, mas que vão ser adquiridos com o dinheiro de uma venda de um bem que eu tinha antes do casamento. Então, se eu pego o dinheiro de um bem que tinha antes do casamento, vendo, não acrescento mais nenhum dinheiro e compro outro bem, esse bem não comunica, eu estou só trocando um pelo outro. As obrigações anteriores do casamento, ou seja, aquela minha dívida que existia antes do casamento, ou aquele meu crédito que existia antes do casamento, não comunicam ao patrimônio do casal. As obrigações provenientes de ato ilícito, salvo reversão em proveito do casal. O que é ato ilícito? Ato ilícito é todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Isso está no artigo 186 do Código Civil. O que diz assim? Aqui, vamos supor que um médico, ele vai fazer uma cirurgia e ele acaba ele não agindo com a perícia que deveria, ou um pouco imprudente ou negligente naquela cirurgia e causa um dano ao paciente. E aí ele vai ter que reparar esse dano. Esse dano, a reparação desse dano, o pagamento pela reparação desse dano, não é dívida do casal, é dívida somente da pessoa que praticou o ato ilícito. Isso só vai ser diferente se algum dinheiro, alguma vantagem for obtida por esse ato ilícito e esse dinheiro, esse bem, o que foi essa vantagem, for aproveitada pelo casal, for utilizada em benefício do casal. Vai ser o único jeito, a única forma de que o ato ilícito vai comunicar, quer dizer, a reparação pelo ato ilícito vai comunicar ao casal, né? Vai impactar no patrimônio do casal. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão também não comunicam. Então, os livros que eu tenho uma coleção antiga, muito antiga, de Fernando Sabino, que eu realmente tenho, os CDs, que apesar de ficaram superados no tempo e no espaço, mas a gente ainda tem um carinho por eles, que eu também tenho, esses não se comunicam, bem como os instrumentos de profissão. Meus instrumentos de profissão, a mim, que sou advogada, são os livros, né? Mas vamos supor, um médico que tenha alguns aparelhos para fazer um exame, esses aparelhos não comunicam ao casal, são bens de uso exclusivo do cônjuge. Os proventos de trabalho pessoal de cada cônjuge, né? Aquilo que eu ganho não comunica. As pensões, os meios-soldos, os montepios e outras rendas semelhantes. Então, vamos saber o que é tudo isso. Pensões são pagamentos regulares feitos a alguém, geralmente após aposentadoria ou por motivo de invalidez, e podem incluir pensões alimentícias ou previdenciárias. Então, geralmente, as pensões, em geral, elas não comunicam, porque a pessoa está ali, ela teve um problema grave de saúde, ela está, né, recebendo uma pensão pelo INSS, isso aí não comunica o patrimônio do casal. Meios-soldos são remunerações de militares quando eles não estão na ativa. São como uma aposentadoria proporcional, quando ele é afastado de suas funções por um período, eles recebem meios-soldos. Esses meios-soldos também não comunicam o patrimônio do casal quando casado em separação de bens. Montepios são benefícios previdenciários pagos a dependentes de um servidor ou militar falecido, né? Ainda existe no nosso regramento jurídico os montepios. Então, por exemplo, o pai era um militar e ele faleceu, a filha fica recebendo aquele montepio, né? Na verdade, se ela se casar, ela até perde o montepio, mas esse montepio não comunicaria de forma alguma num regime de casamento. Outras rendas semelhantes, que são outras rendas que são de caráter previdenciário, de aposentadoria, essas coisas, eles também funcionam no mesmo regramento. Artigo 1660. Aqui diz o que entra na comunhão. Então, entra na comunhão todos os bens adquiridos a título oneroso
mesmo que em nome de um dos cônjuges ou de ambos, na constância do casamento. Então, vamos supor que o marido e a esposa resolveram comprar um apartamento, mas a renda do marido é que vai prevalecer para ter lá o financiamento. Então, só vai ser feito em nome do marido, esse financiamento. Esse financiamento foi feito na constância do casamento. Independente de estar só no nome do marido, o patrimônio é do casal, tá? Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa. Vamos supor que ele tem um cônjuge ganhou na loteria. Ganhou na loteria, é patrimônio do casal. Inclusive, teve até recentemente uma pessoa que ganhou na loteria e logo depois entrou com o divórcio e teve uma discussão enorme a respeito de comunicar ou não. Inclusive, eu vou buscar essa jurisprudência para trazer aqui para a gente conversar sobre ela. Os bens adquiridos por doação ou herança ou legado, desde que seja em favor de ambos. Vamos supor que um pai tem um apartamento e ele quer deixar esse apartamento para a filha e o marido. Então, ele faz uma doação para a filha e o marido. Como ele fez a doação para os dois, isso comunica, tá? As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Vamos supor que o marido já tinha um lote. E aí ele resolve construir a casa nesse lote, mas o lote era anterior ao casamento e a casa vai ser posterior ao casamento. Ambos trabalham e tudo mais, ou independente de trabalhar ou não. Sendo feita essa benfeitoria pós-matrimônio, ela vai ser patrimônio do casal. Não vai ser o valor do lote, da propriedade do lote, mas as benfeitorias vão ter valor e vão ser patrimônio do casal. Os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Então, vamos supor que o marido Alfredo tenha uma casa que foi adquirida antes do matrimônio. Mas essa casa está alugada. Durante o casamento, todo o aluguel vai ser do casal. E vamos supor que Alfredo se separa da esposa em junho, mas existiam aluguéis em débito de janeiro até março. Como o fato gerador desse aluguel está de janeiro a março, que é dentro da constância do casamento, esse valor vai ser patrimônio do casal. Advertimos que os bens comprados com esses valores, por sua vez, são partilháveis, uma vez que haverá divisão dos bens adquiridos onerosamente por um ou ambos os cônjuges. Vamos supor, isso se dá ao trabalho, né, ao fruto do trabalho, quanto ao aluguel, todos, se por esse dinheiro se adquire bens, o bem é do casal também, porque foi adquirido onerosamente na constância do casamento. Então, vamos lá. O salário que Alfredo percebe em sua empresa é dele, Alfredo. Mas o carro que ele comprou com o salário no curso do casamento pertencerá por metade à sua esposa, né? O salário era dele. Mas a partir do momento em que ele usou o salário para comprar um bem oneroso durante o casamento, vai pertencer ao casal. E isso fala aqui que verbas trabalhistas também comunicam, né? Então, aqui, ó, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, orientando-se no sentido de que as verbas de natureza trabalhista adquiridas na constância do casamento ou união estável comunicam-se entre os cônjuges, devendo, portanto, ser partilhadas. Então, nós temos tudo que é do passado, existe uma separação do passado. Tudo que é do passado é separado, não é do casal. Tudo que é do futuro é comunhão do futuro. Tudo que é do futuro é patrimônio do casal. Vamos analisar o caso concreto. Alfredo tem um predinho e uma motocicleta. Ele resolve se casar com Maria. Após o casamento com Maria, ele adquire uma casa e um carro. Maria e Alfredo resolvem se divorciar. O que acontece?
O predinho e a motocicleta, que eram de Alfredo antes do casamento, continuam sendo só de Alfredo. A casa e o carro que foram adquiridos durante o casamento de Alfredo e Maria vão ser partilhados meio a meio para Alfredo e para Maria. Vamos para uma situação um pouquinho diferente. Vamos com sucessão, morte dos cônjuges. Alfredo tinha um predinho e uma motocicleta e então ele resolveu se casar com Maria. Após o casamento com Maria, Alfredo e Maria tiveram 2 filhos e adquiriram uma casa e um carro. Alfredo faleceu. Do predinho e da motocicleta que eram de Alfredo antes do casamento, vão ser divididos entre os 2 filhos e Maria. Maria vai ficar com 1/3 e cada filho com 1/3 do patrimônio que existia antes do matrimônio, que era exclusivamente de Alfredo. Já nos bens adquiridos pós-matrimônio, que era a casa e o carro, Maria será meieira da casa e do carro. 50% e 50% de cada bem será para Maria. E os outros 50% serão divididos entre os 2 filhos. Então, prestem atenção nessa regra de ouro que eu vou dar aqui. Onde se herda, não se meia. Onde se meia, não se herda. Então, aqui no predinho e na motocicleta, Maria herdou. Ela era herdeira de Alfredo. Então, ela não meiou, porque onde se herda, não meia. Aqui nos bens pós-casamento, a casa e o carro, Maria foi meieira de Alfredo. Então, ela herdou 50%. Então, ela não pode ser herdeira, porque ela foi meieira. Onde se meia, não herda. Onde se herda, não meia. Artigo 1661 do Código Civil. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Então, são incomunicáveis os bens que a aquisição for uma causa anterior. Então, se eu tenho uma poupança se eu tenho um investimento antes do meu casamento, eu casei, peguei esse investimento e comprei um apartamento, esse bem não comunica, ele é incomunicável. Agora aqui, atentem-se para mais uma dica de ouro. Por favor, quando fizerem isso, quando venderem um bem que era anterior ao casamento e compraram outro na constância do casamento, quando utilizaram o dinheiro de um investimento para comprar um bem na constância do casamento, coloque claramente na escritura de onde está vindo o dinheiro para comprar o novo bem. Coloque claramente na escritura que veio de uma poupança que existia antes do casamento e está sendo comprado aquele bem. Coloque o valor da poupança. Se foi um bem que foi vendido, coloque que foi vendido um bem que era de patrimônio exclusivo de um dos cônjuges, o valor que foi vendido, o valor da aquisição. Porque isso é muito importante para fazer prova. Dica de ouro. Então, vamos lá aos nossos casos concretos. Alfredo tinha uma casa de 750 mil reais antes do casamento. Casou-se com Maria e vendeu a casa e comprou outra de 750 mil reais. O novo bem não se comunica porque não aumentou o valor. Tinha uma casa de 750 mil, comprou outra de 750 mil. Vamos lá. Alfredinho, de novo, tinha uma casa de 750 mil reais antes do casamento. Casou-se, vendeu a casa e comprou uma de 900 mil reais. O valor de 150 mil reais que ele teve de acrescentar ao valor do bem anterior para comprar a nova casa, esse valor, essa diferença, foi o acréscimo. O acréscimo vai comunicar. Então, 150 mil vai comunicar Alfredo e Maria. Um outro exemplo muito comum é imóvel comprado por Alfredo no curso do casamento com um saldo de investimento ou poupança anterior ao matrimônio. Se continuar aquela regra de que não aumentou o valor, o bem não comunica. Se comprar um de maior valor, vai comunicar, de menor valor não vai comunicar. Menor e igual não comunica. Bom,
Eu dei algumas pinceladas aqui naquilo que eu achava importante dizer sobre o regime de comunhão parcial de bens. Eu fico aqui à disposição para responder a pergunta de vocês. Me mandem, eu respondo com muito carinho, porque eu adoro. Podem me mandar aqui mesmo no canal, podem me mandar no meu Instagram, que está aí, no meu Telegram, onde eu tenho uma academia de locação, que eu respondo 1000 perguntas de locação que as pessoas queiram fazer, e o meu e-mail, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, tá bom? E eu peço a vocês que curtam, comentem e compartilhem esse vídeo para eu saber se vocês gostaram, o que poderia melhorar, o que vocês querem que mantenha. E peço também que se inscrevam no canal e liguem o sininho, porque o sininho vai avisar para vocês quando eu postar um novo vídeo ou uma nova videoaula. Lembrando que aqui no canal, toda terça e quinta tem vídeo novo. E todos os dias, quase todos os dias, eu posto um short para poder dar uma atualizada assim, em alguns assuntos, ok? Então mandem esse vídeo aí para quem vocês acham que esse conteúdo faz sentido, porque a gente vai trocando conhecimento e tudo que a gente compartilha, principalmente o conhecimento, a gente aprende muito mais. Então vamos lá, vamos compartilhar conhecimento. Muito obrigada e até o próximo post.